sobre ser nordestino. É mais lamentável ainda você ver o nosso povo nordestino, nós que somos nordestinos, sendo colocados um contra o outro num momento como esse. É triste quando você vê um nordestino dizendo que o outro é burro, que o outro é imbecil porque não vota ou não vota no Bolsonaro, e quando você vê o outro dizendo que o nordestino tem que viver eternamente pobre, que é por isso que o Nordeste é pobre, quando vota no candidato presidente Lula. Num momento como esse, eu acredito que nós deveríamos nos unir e entender que o Nordeste está assim não é por culpa nossa, muito pelo contrário. Se falta emprego, se falta renda no nosso Nordeste, o culpado são os nossos gestores já de cima. São os presidentes, são os ministros, é a máquina pública, infelizmente não valoriza o povo nordestino. A gente já sabe disso. Quando a gente sai daqui do Nordeste, quando a maioria dos nordestinos saem daqui do Nordeste para trabalhar lá no Sul, é porque falta mão de obra. Não é porque a gente é mão de obra barata. Muito pelo contrário, aqui no Nordeste a gente tem muita gente extremamente inteligente, esforçada. Nós somos um povo batalhador, somos um povo guerreiro e a gente tem que ter noção disso. E hipótese alguma, por causa de político, a gente deveria se colocar um contra o outro. Muito pelo contrário. A gente tem que ter a noção e a gente tem que entender e tem que ter essa mesma noção de ideia que o povo lá no Sul, lá no Norte, lá no Sudeste tem. Político é funcionário público. Eles que têm que trabalhar pela gente. São eles que têm que precisar da gente. Não o contrário. Não a gente precisar deles e colocá-los no pedestal e tê-los como deuses. É por causa dessa noção da gente que, infelizmente, eles agem da maneira como agem no nosso país. Olhem o tamanho do nosso Nordeste e olhem como a gente decide a política aqui no nosso país. Vejam só o avanço que o presidente Lula deu quando as urnas do Nordeste se abriram e viram o apoio que nós nordestinos demos a ele. Democracia é isso. Se eu acredito nos meus ideais, se eu acredito, aliás, nas propostas que eles têm, ótimo, eu vou votar nele. E cobrar dele o trabalho. Se eu não acredito, eu não voto. Não vou dizer que o meu amigo, ou o meu colega, ou o meu parente, ele é burro, ele é idiota só porque ele vota no Lula ou porque ele vota no Bolsonaro. A gente se colocar um contra o outro é o que é totalmente errado e inadmissível. O Nordeste é lindo, o povo do Nordeste é lindo, é acolhedor, é guerreiro, é batalhador, é trabalhador. Eu sei disso. Vocês sabem disso e a gente não deve, em hipótese alguma, se colocar um contra o outro por causa de político nenhum. O Lula está milionário, o Bolsonaro está milionário, é milionário, eles são ricos às nossas custas e a gente tem que ter essa noção de dizer assim, político trabalha para o povo. O presidente, seja ele quem for eleito, tem que trabalhar para o povo, seja ele nordestino ou não. Não o contrário, não a gente se matar por eles, porque eles não se matam pela gente. Ao contrário, eles matam a gente. Quando são corruptos, quando tiram dinheiro da saúde, quando desviam dinheiro da educação. Quando as coisas não dão certo no país, a culpa é deles, não é nossa. Nós, nordestinos, temos é que nos unir e nos apoiar na democracia. Não brigar, criar desavença por causa de Lula ou por causa do Bolsonaro. Eu não me identifico com os ideais de Lula. Estou inclinado a votar no Bolsonaro, obviamente, por uma série de razões que a gente vê aí. Quais são essas razões? O Brasil melhorou um pouco mais dentro desses 4 anos, o que não melhorou em 14 anos do trabalho do PT, na gestão do PT aqui no Brasil. E isso é um fato. Não vê quem não quer ver.
Mas só que as pessoas se identificam com o Lula. O Lula é um político extremamente carismático, ele sabe conquistar as pessoas. Infelizmente, o Bolsonaro ele é às vezes um babaca, ele fala asneira. E quando ele fala, infelizmente, ele não vai se preocupar em ofender ou não, é uma característica dele. Não me identifico com ele como pessoa, mas me identifico com ele com o trabalho e com a equipe que ele tem gerindo o nosso país, que é diferente do Lula. O Lula é bonzinho, mas infelizmente a equipe que ele escolhe para gerir o país são ladrões. Roubam mais do que fazem. A corrupção no governo Bolsonaro, a gente não vai fechar os olhos para isso. Mas se você comparar a corrupção que teve nos 14 anos do PT e você comparar a corrupção que tem no governo Bolsonaro, às vezes nem tem o que comparar. Tá entendendo? E é nisso que a gente fala, é nisso que a gente coloca o foco, é no progresso do país. É deixar o dinheiro girar dentro do país, não é pegar dinheiro daqui, do país, do Brasil, e patrocinar os outros países já fora, sendo que aqui tem um monte de gente morrendo de fome passando necessidade. É sobre isso. É você parar para analisar os fatos. Só dessa forma a gente vai ver quem realmente merece o nosso voto. Nordestino, você, eu, vamos colocar na nossa cabeça, nós devemos nos unir sempre e não deixar de jeito nenhum que a mídia nos coloque um contra os outros. Se você vota no Lula, parabéns. Se você vota no Bolsonaro, parabéns. A democracia é isso. Aceite o voto do outro. Jamais a gente deve se colocar um contra o outro. Nós somos um povo forte e acolhedor. Nós devemos nos apoiar e aceitar a decisão do outro. Isso é democracia. E ponto final. E que vença o melhor. No final, só isso.